Bom, boa tarde. Meu nome é Bruno Pinot. E ouvindo aqui as outras palestras, eu percebi, enquanto eu estava vendo vocês comentando, eu percebi que eu cometi um erro absurdo. Eu devia ter trazido uma palestra sobre a minha produtora, que chama Fim de Semana Pictures. Eu tenho uma produtora desde o ano 2000 e eu queria fazer audiovisual de algum jeito e não tinha como. Eu sou de Niterói, apesar de Niterói ser uma metrópole e pautar o Rio de Janeiro. É uma brincadeira, tá? Eu não era conhecido, não tinha como fazer. Tem que falar perto assim? Nossa, eu tenho medo dessa voz alta assim. Então, eu queria muito fazer audiovisual, não tinha como, estava de férias, papel e caneta eram baratos, então eu comprei muito papel e lápis e comecei a escrever. Então, eu fiz em torno de 53 sinopses. Escolhi a mais legal e começamos a filmar, juntei uma galera, começamos a filmar e até hoje eu não terminei. Aí escolhi, fiz um short list, peguei a mais fácil e aí fizemos o Mindinho e ele foi finalista, ganhou uma menção honrosa no Festival do Minuto, com os direitos autorais pagou Só para Moças, que foi chamado para o Canal Brasil, que com os direitos pagou o Paradoxo do Passarinho, que a Fundação Roberto Marinho comprou, então aí comprei equipamento e as coisas cresceram e foram... E a história é bem legal da produtora. Mas como eu vou falar de problemas, eu acho que ninguém entende mais de problema do que um produtor, né? Eu lembro que eu aprendi que na Fim de Semana Pictures me ensinou muita coisa. Uma das coisas que eu aprendi é que com uma fita crepe você faz qualquer coisa. Então, um bom produtor com uma fita crepe, eu vi o cara pregar um quadro na parede usando fita crepe. Depois daquilo, eu acho tudo é fácil. Então, eu vou falar um pouco sobre inovação, sobre como a gente enxerga os nossos problemas de um jeito errado. Então, como é que começou tudo, né? De onde vem a inovação? Então, a gente voltando lá para os Homens das Cavernas, eu acho muito pouco provável que os caras tenham falado assim, pô, estamos aqui de bobeira, e se a gente inventasse um foguinho aí para reunir, para agitar a galera? Eu acho que é muito mais para a galera, tá um frio desgraçado aqui dentro, cheio de bicho lá fora, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, o ser humano evoluiu, a gente começou a organizar sociedades, e aí tinha o cara lá com 345 coelhos para dividir por 12 fazendeiros. Ele precisava fazer rápido, porque já eram 349, 422, 558, os dedos dele não davam conta e o cara inventou o ábaco. Então, a inovação sempre tem um chamado, né? Alguma coisa sempre puxa a inovação. Assim foi a roda, assim foi a escrita. E aí, hoje a gente vive numa sociedade de inovação, né? Se você quiser fazer alguma coisa hoje, você tem que acrescentar alguma coisa. Você não pode simplesmente repetir. Você não tem mais espaço. Você não tem espaço nem para aparecer se você não tiver nenhuma novidade para contar. Então, e isso é um problema. E ele pode ser o ponto de partida dessa história toda. É claro que também existe o acaso. O Alexander Fleming, quando descobriu a penicilina, ele largou comida um lanche dele do lado de uma colônia de bactérias e descobriu, sem querer, que as bactérias não nasciam ali, bum, revolucionou a medicina e inventou a penicilina. Mas, mesmo por acaso, tinha um problemão ali, que ele estava preparado para reconhecer a solução quando ela apareceu. Então, tem dois insights aí que a gente vê, né? O problema, toda inovação começa com um problema e ela passa a existir com uma pessoa preparada para reconhecer aquela solução, porque às vezes as soluções estão aí e a gente simplesmente não percebe porque não está preparado para reconhecer. Então, o problema é a origem da maior parte das invenções e das inovações e do progresso da humanidade. Se existe uma coisa democrática, é problema, né? Problema todo mundo tem, quanto mais você procura, mais você encontra, né? É fértil, né? Basta parar para olhar, ele nasce, ele chega em você e não é um problema aparecer mais problema. Então, a oferta do problema é muito grande. Qual é o problema disso? O problema é quando ele é seu, né? Quando ele não é seu, você até ri dele. O que é uma piada? Uma piada é uma tragédia que não aconteceu com você. Mas quando o problema é seu, o negócio fica diferente. Ele vira o seu problema. E aí é um drama, é aquela coisa. Não tem problema maior do que o nosso. Você ouve dos conflitos na Síria, você ouve falar da fome que voltou ao Brasil e é revoltante. Mas já tentou resolver um problema com a sua operadora de telefone? Aquilo é revoltante, aquilo é um problema, aquilo é porque é nosso. Então, na verdade, o ser humano é meio assim, né? Não tem nenhum problema maior do que o nosso, né? Tudo tudo é relevado desde que não esteja no nosso colo. Então, tem um outro insight aí. A gente consegue... Os seus problemas são enormes porque eles são seus. E quanto mais apegado você for ao problema, mais difícil é você resolver. E tem até aquele cara que fala, pô, também não é tão grave assim. Não é tão grave porque você não entende o meu problema, né? Então, tem pessoas que gostam do problema porque o problema, às vezes, vira uma desculpa
para tudo, né? Você não pode fazer as coisas, você não pode sair da inércia, porque você, afinal de contas, você é o dono de um problema, né? Então, tem gente que é orgulhoso dos problemas. Então, quando você tem um problema, você tem duas maneiras de agir. Você pode reclamar dele ou você pode fazer alguma coisa. Então, o que fazer? Eu comecei eu comecei a minha carreira no departamento de criação de agências de publicidade, né? Eu sou o que chamam de criativo. A minha profissão é um adjetivo, é engraçado, mas não fui eu que dei, já era assim, então eu só achei legal, porque desde pequeno eu ouvia isso, que menino criativo, não sei o que e tal. Então, eu acabei virando essa coisa. O meu trabalho é resolver problema dos outros. Todo dia que eu chego na minha mesa, tem lá uma folha de papel escrito problema que a comunicação tem que resolver. E as pessoas têm que... Eu tenho que resolver para o cara poder dormir tranquilo, bater meta, vender e todo mundo ficar feliz. Então, dependendo do que você olha, o que eu faço é resolver problemas. Sem querer fazer parecer fácil. É uma ralação, um monte de gente desiste. Eu acho que só não desisti porque eu não me dediquei o suficiente a desistir. Mas a propaganda ainda tem uma coisa mais que complica, né? Você não pode usar a mesma solução que outra pessoa já usou para resolver o mesmo problema. Então, você tem que, não só você tem que resolver o problema dos outros, você ainda tem que achar um jeito novo de resolver aquele mesmo problema. Você não pode falar, não, usa 2 mãos francesas, está tudo certo. Pô, bota um super bonder, um fiozinho ali, não dá. Tem aquele cara que fez daquele jeito. Vai ter sempre um cara que vai dizer, não, isso aí eu já vi numa campanha da Lituânia em 1938 e caiu a sua ideia. Então, você rala para caramba e ela tem que ser original. E rápido, porque tem pouco prazo, né? O tempo todo tem pouco prazo. Então, quem já trabalhou em propaganda tem uma boa ideia de como é que é isso. Assim, é boa parte do meu dia, né? A gente fica de frente para uma página em branco, os roteiristas passam por isso também. Você fica de frente para uma página em branco esperando as ideias maravilhosas que você vai botar ali para preencher aquela página, pensando no que vai funcionar ali dentro. Depois de 2 décadas fazendo isso, você acaba reconhecendo alguns padrões e criando algumas habilidades de como é que funciona essa lógica de existe um problema, ele vira uma equação e você consegue resolver esse problema. Mas é claro que eu só me toquei disso no dia que eu tive um problema. Então, eu vou contar para vocês uma historinha, já um pouco depois daquele do cara que estava começando lá na Fim de Semana Pictures. Eu estava namorando, já é o meu 4º casamento, eu sou muito ruim nesse assunto, mas agora eu acho que eu acertei. Então, quando eu e minha namorada, ela era minha namorada, a gente resolveu morar junto, em vez de rachar as contas, a gente decidiu somar as contas e crescer de padrão de vida, né? E fomos morar num garden, um lugar incrível. A gente se divertia, tinha espaço para todo mundo, 2 andares, a criançada, a gente fazia festa lá dentro, chamava todo mundo, pintava a parede. A vida era perfeita, tudo era lindo, maravilhoso, até que um dia chegou uma carta falando que, basicamente, a grana do seu aluguel vai subir para um preço que vocês não têm a menor condição de pagar. Sinto muito, não gostou, um abraço. Então, basicamente, o nosso aluguel ficava naquela linha ali de baixo e ele passou para aquela pontinha ali em cima, que era da onde a gente ia se pular, porque não tinha a menor chance de pagar. Então, assim, aquele mundo maravilhoso, de repente, babou, né? Então, a gente tentou negociar, a Fernanda estava grávida de 8 meses, escreveu uma carta linda, falou com o cara, negociou, blá, 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 e a volta não teve nem bom dia, foi só o valor da multa. Bom, não faz, fizemos as contas e falamos, bom, a gente consegue passar o resto da vida morando com esse preço de aluguel. O único problema é que a gente teria que morrer antes do carnaval, e a gente gosta de carnaval, então a gente precisava de uma outra solução, né? Começamos, por que isso com a gente? 8 meses, pandemia, a gente passando por esse negócio. Foi ano passado, vai fazer 1 ano daqui a 3 dias. Porque começou aquele drama, o que a gente vai fazer, não sei o quê. Não, peraí, não vamos entrar nesse negócio. E se a gente levasse esse problema do mesmo jeito que a gente leva os problemas no trabalho? A gente não se envolve. Como é que a gente faz? Fui estudar IGPM, o que é, se tem algum jeito, não tinha, se tem se a lei tem alguma brecha, não tinha. Tentamos negociar mais uma vez, não rolou. E aí a gente falou, não, vamos, deixa eu ver aqui que eu me perdi. Então, sobraram 2 opções. Ou a gente pagava uma grana que a gente não tinha para continuar morando lá, ou a gente ia morar num lugar menor. Mas, de verdade, sempre tem mais opções. A gente é que não consegue ver. E aí a gente foi para usar a metodologia da propaganda. Que, assim, depois que você resolve, todo problema fica fácil, né? O problema é quando ele ainda tem só o problema. Então, a primeira coisa que a gente fez foi, vamos parar de sofrer, a gente vai dar um jeito.
vamos pesquisar. Então, vamos sair, vamos ampliar o contexto. E a gente foi olhar o mundo. O mundo estava na maior pandemia da nossa geração, era o caos. A gente já não precisava morar perto do trabalho, que a gente trabalhava no mesmo lugar, então a gente já amplia nossas possibilidades, a gente pode ir para um lugar mais longe, tão legal quanto, que não vai ser tão caro. A gente tem que olhar também os apartamentos por temporada, podem estar fechados, porque não tem ninguém viajando, então, de repente, a gente vai resolver o problema de alguém. E fomos para o mercado. A gente viu todos os apartamentos do Rio de Janeiro, da nossa verba para cima. E todos mesmo. A gente olhou no quinto andar, no Zap, no Loft, no Lá em Casa, no Logs, Blavs, tudo. Então, a gente conhecia todos os apartamentos, a gente foi coletar informação, a gente viu tudo, no processo a gente foi entender as variáveis e a gente combinou de fazer o seguinte, a gente selecionava os links, organizamos numa ordem de preferência, não faz o menor sentido morar num lugar desse, porque a gente nunca vai ter dinheiro para pagar, até não, isso aqui eu não gostaria, eu preferia não morar lá, mas tinha tudo na nossa lista e a gente foi hierarquizando e fomos fazendo proposta para todos eles. A gente fez o seguinte... a gente negociava antes, e a gente negociava no seguinte sentido, a grana que a gente tem é essa, que era a grana que a gente já pagava. A gente não queria aumentar a grana, porque a gente já estava lá no lugar que era o que dava. E a gente só ia visitar o que topava a negociação. Então, nós fomos visitar 3 apartamentos. Os 3 eram muito legais, mas um deles era uma cobertura em Ipanema, entre a praia e a lagoa, que a gente chamava de impossível. Não fazia o menor sentido a gente morar lá, e hoje é o nosso endereço. Então, a gente mora pela mesma grana. A gente recebeu a carta no dia 1º de dezembro do ano passado. 11 dias depois, a gente estava assim lá. Então, outra parte legal do método da propaganda é que as coisas acontecem rápido. A gente estava tão amarradão e a Fernanda estava tão grávida que eu aluguei uma cadeira de roda para levar ela na praia. Então, eu ia puxando para a gente aproveitar a praia. O Ben nasceu lá, e um dia eu tenho que contar a história do nome dele também, que é engraçada. Mas aí vem onde a gente chega, né? Isso é sorte ou é processo? Na verdade, isso é um processo que gera sorte. E como é que ele funciona? Onde é que eu estou? Está aqui. Como é que ele funciona? Primeiro, a gente coleta informação. Foi o que a gente foi fazer, a gente viu tudo. E aí, quando você tem um problema, não necessariamente são coisas ligadas ao problema. A gente aumentou o nosso conhecimento sobre o que a gente estava vivendo. E eu estou usando o exemplo do apartamento, mas poderia ser enfim, da batedeira, do patrocinador, da traquitana que eu não tenho para resolver um negócio. Já passei muito por filmagem que é simplesmente... Cara, não tem como filmar desse jeito. Quando a gente... Uma vez fomos filmar um Mercúrio. E aí, muito maneiro, fizemos os letterings impressos e tal. Aí, na hora, a gente se tocou. Quando botava a câmera, ficava tudo ao contrário, porque o Mercúrio refletia. Como é que a gente vai resolver? Aí eu falei, me dá uma lista de telefone. Pô, uma lista de telefone, você vai ligar para alguém agora? Não, eu peguei a lista de telefone, botei embaixo da bandeja, ele subiu, botou a câmera ao contrário e resolveu. Então, assim, esse foi sorte, tá? Isso nem está nessa metodologia. Mas, então, a metodologia consiste em coleta de dados, você buscar tudo que é informação e, a partir daí, fazer combinações aleatórias. Não precisa ter lógica. Por exemplo, a gente mandar proposta para uma cobertura de 300 metros quadrados de 2 andares em Ipanema. Não tinha a menor lógica da gente morar lá. Mas a gente mandou, assim como mandamos para 300 outras. Então, você começa a abrir possibilidades, você se diverte com isso. Você não tem... essa parte é muito importante, você não ter critério. Você não tem que julgar. Ele é só brainstorming, é só... combinações aleatórias. E aí sim vem a verificação. Depois que você tem essa lista de possibilidades, você vai hierarquizar, e aí nessa hierarquia você vai aprender muita coisa. Você vai aprender até quando você encontra a solução do problema. Porque aí você vai botar a melhor ideia, a melhor solução lá em cima, e aí você vai ter que dialogar com as outras soluções para descobrir qual é a melhor. Nesse processo você vai aprender e você vai passar por essa reorganização várias vezes, porque depois que você estiver organizado, quando você chegou na última, você entende uma coisa que você não entendia. Então você volta, não, essa aqui de repente não é tão a primeira. A cobertura não estava na nossa lista, no shortlist, porque não fazia sentido aquela cobertura. Mas depois de organizar e de passar e da gente falar sobre o assunto, entender variáveis e ver, ela foi subindo e de repente ela estava no top 3, até porque o assunto continuava, ninguém mandou a gente tomar banho, nada, a gente continuou conversando, dando ideia. Mas aí tem uma coisa assim, e o problema, né? No fim das contas, o apartamento continua mais caro. A gente não baixou o IGPM, né? A gente não resolveu o problema do outro apartamento. Ele continua mais caro, o IGPM continua mais alto. Mas quem se importa, né? Os nossos problemas, boa parte das vezes, são uma questão de ponto de vista.
Eu não estou nem aí para o apartamento. Inclusive, ele ficou vago 6 meses depois. Não importa mais o GPM daquele apartamento. A gente está numa outra equação, usando os mesmos elementos que a gente tinha para um resultado melhor para a gente, né? Então, o problema não é que ele deixou de existir. Ele simplesmente ficou irrelevante. Então, muitas vezes, a gente consegue resolver um problema sem resolvê-lo de verdade. Simplesmente mudando os elementos para que eles fiquem favoráveis a você em vez de desfavoráveis. Por exemplo, ninguém resolveu o problema da gravidade para o homem voar. A gravidade continua lá. Eles aumentaram a equação e a gravidade passou a fazer parte daquela equação e ela passou a ser irrelevante para o homem voar, né? Alguns espatifaram no caminho, mas faz parte também. Então, assim, uma ideia, uma inovação, uma disrupção, um formato diferente de um conteúdo, uma ideia de roteiro completamente diferente, muitas vezes vem de um problema que a pessoa tinha. Ou aquilo, às vezes, vira uma estética. Já aconteceu comigo milhares de vezes, quando eu fui fazer o Mindinho, por exemplo, não sabia fazer nada, não conseguia... Eu não tinha condição de dirigir um curta-metragem, eu peguei a coisa mais fácil que tinha e ele virou um filme de cartela. E funcionou, ele é super divertido. Então, o problema pode ser um motor para a evolução, né? Isso não é nem uma opinião, isso é a base da inteligência artificial. Eu comecei a trabalhar há 2 anos com inteligência artificial e com Big Data. Eu sou sócio de uma rede neural. Engraçado, parece que eu tenho reuniões com uma máquina, né, que é meu sócio, mas o processo de trabalho dela é muito parecido com o nosso. São computadores massivos que são feitos para simular as nossas redes neurais, os nossos neurônios. Então, vou mostrar aqui como é que trabalha a máquina, né? Se você olhar, o que a máquina faz? Primeiro, você tem que pegar as perguntas do cliente, quais são as dores do cliente, qual é o problema dele, o que ele quer resolver. Os problemas, no caso da máquina, não acontece que nem a gente, que os problemas chegam até a gente. A gente tem que levar os problemas à máquina. Então, depois entra a coleta de dados, que é o data lake. Ela já tem o distanciamento porque ela é uma máquina. Então, para ela não faz diferença, ela não tem empatia com o problema, ela não sofre. Ela simplesmente sai caçando informação. E é numa quantidade que, assim, o ser humano escreveu cerca de 50 petabytes, publicou cerca de 50 petabytes se você somar todos os idiomas. A máquina, ela coleta 200 petabytes por dia. Então, é um volume absurdo de redes sociais, jornais, revistas, teses de doutorado, placares de futebol, comportamentos de consumidor, jornadas de consumidor, né? Boletas de cartão de crédito. Ela não sabe quem são as pessoas, mas tudo que é público, e tem gente que autoriza, tudo que é público, ela puxa, e aí ela começa a combinar aleatoriamente. Ela não sabe, por exemplo, se você não tem dinheiro para morar numa cobertura. Ela vai combinar e não está nem aí. Então, ela faz combinações, ela não tem uma coisa que trava muito a gente, que é a censura. Ela não limita combinações. Então, ela é capaz de encontrar coisas contraintuitivas muito mais fácil que a gente, que para no não, isso não vai dar certo. Isso para muito mais a gente do que a gente imagina, porque a gente deixa de levar em conta, por exemplo, morar numa cobertura, né? Isso deixa de levar em conta aquele negócio que parecia uma bobagem, mas é um formato que ninguém tinha feito antes, porque parecia uma bobagem e que de repente é a ideia original. Então, ela faz essa coleta, depois ela começa a combinar, que é a parte dela de brainstorm, e aí entra a verificação junto com o humano, porque a máquina ela é inteligente, mas ela não é consciente. Ela cospe a resposta, mas ela não sabe por quê. Uma vez, deixa eu ver quanto tempo eu estou aqui. Eu soltei. Caramba, quanto tempo eu tenho? Uma vez, um banco veio perguntar para a gente, por que o meu aplicativo é mal avaliado? Eu tenho as mesmas funções de todos os outros aplicativos de banco, mas o meu é péssimo. Aí a gente levou para a máquina falou, você tem que fazer um cartão de crédito novo. Aí ele, mas 70% dos meus clientes têm cartão de crédito, mas só 30% são cartões de crédito internacionais. As pessoas querem comprar no Alibaba, na América, na Amazon e mandar entregar lá nos Estados Unidos e não conseguem. Quando o aplicativo pede para ser avaliado, elas estão pau da vida, vão lá e detonam o seu aplicativo. Então, assim, ela amplia o escopo de dúvidas, ela sai do mundinho que estava ali e ela vê tudo sem censura. E, a partir daí, a execução, que você testa as teorias da máquina e, se elas funcionam, às vezes você ajusta e testa de novo até que você encontra a solução otimizada e aí a implementação. Se você olhar,
o nosso processo de brainstorming, o processo, pelo menos da propaganda, como a gente trabalha em propaganda, ele está ali dentro. Então, a gente trabalha muito parecido. Na verdade, a máquina tenta simular o pensamento humano. A gente é que não tem consciência disso e não usa tudo que a gente poderia... O jeito mais legal de usar a nossa cabeça, né? Então, uma coisa que pode ter passado despercebida, que é muito isso, que é assim... Às vezes a gente quer tanto resolver um problema que a gente acha a solução, caramba, está resolvido e vai embora. Nem sempre a primeira solução é a melhor solução para um problema. Na maioria das vezes, não é. Na maioria das vezes, quando você não para, às vezes até é, na maioria das vezes não é. Porque quando você vai olhar depois de ter feito várias, e aí você consegue comparar na verificação, você faz uma hierarquia, você vê que a primeira solução era até meio ingênua. Ela resolvia, mas ela, de repente, não te dava todo o outcome, né? Sei lá, não geraria o resultado máximo daquele movimento, né? Que, no final das contas, tudo se resume em, putz, onde é que eu vou botar esforço? Vou botar esforço nesse negócio, então vamos tentar tirar o máximo desse negócio possível. Então, às vezes, você resolve o problema, mas você só resolve. Você vai fazer um curta, você faz só um curta. Mas você não quer fazer um curta do cacete, que seja comentado, que seja não sei o quê. De repente, não é a primeira ideia de curta. Mas você só vai saber depois que você tiver uma porrada de ideias e aí você hierarquiza e você sabe, ó, de todas as ideias, essa aqui com certeza é mais legal. Até porque você conhece as variáveis de cada uma e você aprendeu no processo o que pode te gerar, o que você busca com aquele movimento, com aquele gasto de energia, com aquele empenho que você vai ter para fazer qualquer coisa. Então, essa etapa é mais importante do que parece. Assim como o volume, né? Que é ter um monte de ideia. Então, aí tem, assim, coisas que você não deve acreditar, né? Puta, já tentamos de tudo e não dá. Mentira, mentira. Isso é que a máquina esfrega na nossa cara direto. Já tentou virar de cabeça para baixo? Já tentou passar pasta de amendoim? Pô, pasta de amendoim, então você não tentou tudo, né? Porque, às vezes, uma coisa ridícula só é ridícula porque você ainda não está preparado para ver o valor que está ali, né? Mas muito dos problemas, o Einstein, que eu acho que falava, que a solução do problema está na equação dele, na formulação, no jeito que quando você conta um problema, se você entende do problema, o seu jeito de contar, às vezes, já traz a resposta. Só que você está tão dentro dele que você não vê. Por isso que, por exemplo, em propaganda, não são as marcas que fazem a propaganda, porque o cara conhece tanto daquele negócio que ele não tem mais objetividade, ele não tem distanciamento. Então, eles chamam as agências de propaganda, para olhar de fora o produto deles e falar, olha, pô, isso aqui você está vendo, ó, isso aqui você podia fazer assim. O cara, sabe? E estava ali o tempo todo. Por causa dessa... que a máquina tem também. A máquina não está nem aí, ela não sente, então ela pode ver com distanciamento e com uma certa frieza, né? Daí eu trouxe uns exemplos aqui, dá tempo? Quanto tempo a gente tem? A gente tem mais uns 20 minutos. Pô, então dá tempo. Então, assim, um dos problemas que chegou para a gente precisava aumentar o consumo de água mineral, uma água mineral da Coca-Cola numa região. Puta, galera, água mineral, que eu vou falar de água? Todo mundo já falou tudo de água. Chamamos um professor de química, estudamos sobre eletrólise, sobre a transmissão de nutrientes do corpo. O que a gente vai falar? No final, alguém chegou e falou, a gente podia contratar um mordomo e deixar ele para servir água para as pessoas. Caraca, é isso! Como assim é isso? Cara, a gente não tem que falar de água. A gente tem que, de algum jeito, deixar a água mais presente na vida das pessoas. Então, a gente desenvolveu essa tampinha nova. Ih. Eita. Tá sem som. Esqueci de avisar do som. Eu não precisa de som. Opa, tem que voltar aqui. Esse projeto foi o que eu mais tive reuniões com o jurídico na minha vida, em toda a minha carreira. E geralmente você não tem reunião criativa, não tem reunião com o jurídico, vem só assim, não pode. Só que eu sou chato. Então eu devolvia, por que não pode? Aí ele me explicava por que não pode. Eu falei, pô, não pode desse jeito, eu entendi. Mas se a gente fizer assim? Aí ele voltava de novo assim, não pode. Eu falei, não pode, você já me deu da outra vez, você me dá uma coisa diferente. Me diz por que não pode. E assim, foram tantas reuniões que no final eles me ajudaram a chegar à solução. Não, vamos fazer o seguinte, vamos entregar separado. Não podia por causa de legislação, não podia nada tocar
o líquido. Então, a gente entregou, quando a gente vendia a garrafinha, a gente vendia com o saquinho entregue do lado, e assim foi e rolou. Muitos dos não pode, se ele não vier acompanhado do porquê não pode, nunca aceita, porque se ele não pode pôr alguma coisa, essa parte toda aqui pode. Aí você resolve essa parte toda aqui. Só que se você para no não pode, vai todo o seu pacote embora. Então, uma coisa que eu aprendi também para fazer, como a gente perde muita ideia o tempo todo, é não perder ideia de bobeira. Então, nunca acreditar no não pode, investigar mesmo da onde vem. Eita, não consigo mudar. Não, eu que não estou conseguindo mudar aqui, peraí. Por alguma razão eu fiquei preso nessa... Tá, peraí, agora voltou. Que engraçado. Foi. Um outro problema clássico, né? Eu não tenho recurso suficiente para competir com meus concorrentes. Isso vocês devem viver o tempo todo. Vocês não têm nem o maquinário, não têm a grana, não têm as autorizações, não têm... E eu sou muito... Enfim, não sou nada, mas... todo problema, parece que isso é um problema, né? E, na verdade, o recurso resolve qualquer coisa, né? Quando você tem um recurso, você pega, compra e faz. O que te obriga a se mexer é exatamente quando você não tem, que você tem que dar um jeito de resolver aquilo. Então, ele é um estímulo também, é um outro lugar da onde buscar inspiração, né? Então, esse é o caso de uma empresinha, inclusive é do meu tio, do interior de Friburgo. Ele tinha um laticínios e ele me pediu para fazer a marca. Eu fiz a marca para ele, todo feliz. Ele falou: Bruno, tá uma merda isso daqui. E ele foi legal de me dar uma outra chance. Então, ele me deu uma chance, eu fiz. Ele falou: pô, eu queria um negócio que as crianças gostassem. Eu fiz a embalagem, parecia uma textura de vaquinha. Eu falei: ó, isso aqui, quando for para prateleira, vai ficar legal, vai chamar atenção e tal, não sei o quê. E aí, dei para ele um filme, um comercial de televisão. E como é que você faz quando você não tem recurso igual os seus concorrentes? Você acha um diferencial, você começa a fazer relacionamento, você faz, você cria uma comunidade. Eu tenho uma metodologia que eu gosto também, que é chutar o pau da barraca. Então, eu vou mostrar para vocês o comercial que eu entreguei para eles e a gente veiculou lá em Friburgo. Espera aí, assim que eu conseguir achar o mouse aqui. Está aqui. Então, foi um auê na cidade, o concorrente acabou comprando ele para evitar a apurrinhação. Então, assim, comprou ele. Começou a fazer muito barulho. Ele foi comprado, assim, sei lá, 6 meses depois desse comercial. Ó. Comprou para tirar da frente. Comprou para tirar das prateleiras. Valeu super a pena. Ele é uma outra história muito legal desse cara. Ele é um cara que era semi-analfabeto aos 17 anos. O sonho dele era ser peão de boiadeiro. Um dia, meu tio, meu padrinho, um dia resolveu que queria ser médico. E aí foi estudar, a mãe dele estudava, eu estou saindo do tema totalmente, mas foi estudar, a mãe dele ensinava ele latim, ele fez a prova, não sabia o que era a doença, mas como tinha estudado latim, ele sabia o que queria dizer o nome das bactérias. Então passou, sei lá, em 15º lugar, virou neurocirurgião, aprendeu a escrever com as 2 mãos para operar num negocinho desse, mas ainda tinha o sonho de ser fazendeiro. Depois de 40 anos, montou a fazendola e deu a maior sorte de ter vendido, porque ele já não aguentava mais também o trabalho do cacete, queria voltar a concentrar no que ele fazia. Aí um outro problema que é assim, o que você faz quando o seu produto é inferior aos outros? E isso é uma coisa que a gente coloca na nossa cabeça também, porque também pode ser simplesmente, se você não for uma pessoa de má fé e está oferecendo uma coisa que você sabe que não é legal, pode ser simplesmente um jeito que você está olhando para as coisas. Imagina lançar uma inteligência artificial super limitada hoje em dia, depois que todo mundo conhece a Siri e a Alexa. Então, esse era o caso da Joyce, que é a inteligência artificial da Oi. Ela sabia fazer quase nada
e precisava ser lançada, e o medo, eles estavam morrendo de medo de, putz, eu vou lançar, ela não sabe fazer rap, não sabe cantar, não sabe contar piada, tudo que as outras não marca restaurante, não sabe da sua agenda, ela só resolve alguns problemas de conta, de dúvida da Oi. Como é que eu vou lançar e chamar isso de inteligência artificial com a comparação? E aí a gente fomos pesquisar, mesmo história de sempre. Fomos coletar informação, fomos entender, fomos ver quais são as variáveis. Começamos a botar a ideia na mesa até que a gente falou assim, pô, galera, ela não tem que fazer essas coisas, ela tem que resolver o problema da Oi. Ela não é que ela seja limitada. Ela está cagando para essas bobagens de contar piada, ela quer resolver problema de verdade com a Oi. Então, ela não é limitada, ela é focada em resolver problema da Oi. Assim, a gente resolveu a personalidade dela. E aí o comercial é bem um pouco disso. São pessoas preocupadas com futilidades e ela mostrando... Na verdade, não dá para perceber isso, mas é isso, tá? Vou mostrar para vocês, ficou divertido. Espera aí. A ideia, você falou que a ideia é tudo, né? A ideia ajuda... Você vai ter o mesmo trabalho, só que quando você tem uma ideia, as coisas elas são mais automotivadoras. Você não precisa mais convencer tanto as pessoas de participar de alguma coisa. A ideia te ajuda muito a deixar a sua vida mais fácil. Dá mais trabalho no início, porque você tem que estudar, achar um monte de possibilidade, hierarquizar, escolher a possibilidade, mas depois dali faz todo o processo ficar mais fácil. Então, deixa eu botar aqui para vocês verem. Opa. Cara, você tá sabendo de uma tal de Joyce, inteligência artificial da Oi? Joyce? Joyce? Aquela que resolve um monte de coisa? Imagina assim, Joyce resolve ser garota propaganda. Bom, acabei de chegar, já tem outra. Mas ela surfa? Ela é ruiva? Ela surfa? Pode até aprender a contar piada, meu amigo, mas esse mexidinho aqui de cabelo, ó, só o papai. Calma, pessoal, eu só quero ajudar. Pode ser com sua conta ou suporte técnico. Chegou Joyce, a inteligência artificial da Oi que não para de aprender. O que faz sentido para ela é ajudar você. Então, Joyce chegou sem a rejeição que a gente estava esperando e no final deu tudo certo. Deixa eu voltar aqui. Então, assim, boa parte dos problemas, dos elementos para solucionar os problemas que você tem, às vezes eles já estão na equação. Recapitulando, coleta de informações, combinações, que é se distancie, amplie o contexto, coleta informações relacionadas, olha o que você tem à disposição. Às vezes você tem um trator que não tem nada a ver com aquilo. Bicho, um trator num curta já é mais legal do que um curta sem um trator. Esse tipo de coisa que parece ser só uma bobagem, esconde coisas que você não está preparado para avaliar ainda. Você vai estar preparado para avaliar na fase de verificação. Começa a criar combinações aleatórias, bota o trator lá, cara, faz uma cena com o trator, abra opções esdrúxulas, teste de novo, vê de cabeça para baixo, vê com pasta de amendoim, vê amarelo com bolinhas, e aí sim você faz uma lista, verifica, se exigente, refaz a lista. Na verdade, assim, a lista vai te ensinar muito, é chato, tá? Essa parte é chata, mas ela vai te ensinar muito do porquê que uma ideia é melhor do que a outra. E aí, quando você tiver a ideia, você vai saber não só reconhecer a ideia, você vai saber argumentar quando você estiver vendendo o projeto. Então, você vai saber por que aquilo é forte, sabe? Então, trate bem seu próximo problema. Ele pode ser um trampolim para uma coisa nova e positiva para você. E era isso. Todos vivos? Todos vivos? Claro. Ah, não, tu errei português, é isso? Não. Ah, claro, lógico. Eu posso liberar o link e vocês têm acesso, tranquilo. Não, o fato de vocês terem gostado, eu já fico, todo feliz. Estava preocupado, porque, estava todo mundo falando de curta-metragem, produção de audiovisual. Caramba, eu preparei errado, eu devia ter trazido a Fim de Semana Pictures. Mas como o problema é democrático, né? Essa é a apresentação que tu fala do DataSoul. Na verdade, não, eu fiz essa apresentação para cá. Eu tenho uma outra que fala do DataSoul, que explica o que é a diferença entre Big Data e BI, que fala o que é uma rede neural e diferentes metodologias para chegar em solução de problemas. Né? E hoje tu estás trabalhando principalmente na DataSoul?
Boa pergunta. Hoje, desde fevereiro, eu saí da agência que eu trabalhava há, sei lá, séculos, e eu tenho dado consultorias para inovação. Então, me chamaram numa outra agência para mudar a visão do departamento de trade da Oi. O que estava acontecendo com a Oi? Eles vão fechar, tipo, 700 lojas no ano que vem. E o que vai fazer com aquela galera? Eles vão encolher? Então, o departamento de trade estava assim, galera, eu não quero sumir, né? Eu preciso saber, eu preciso ter relevância no que vem por aí. O que a gente vai fazer? E até o primeiro slide da apresentação era assim, ó, ano que vem, esse ano nós temos 700 lojas, ano que vem esse número vai ser reduzido drasticamente. Qual é a parte boa? A parte boa é que a gente ainda não está no ano que vem. Então, a gente fez um plano era junho até o 1º de janeiro, que a partir daí a gente não sabia o que ia acontecer, e aí a gente desenvolveu outras ferramentas, a gente digitalizou os caras da loja, então a gente levou os caras para uma página onde treinou os caras para assumir um live marketing. Então, a gente achou um novo formato para um departamento antigo que estaria em extinção, aproveitando as pessoas que já têm conhecimento. Então, isso é muito do meu trabalho, é como rentabilizar coisas que eu tenho. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho mais dinheiro, eu tenho esse dinheiro, mas eu quero uma coisa que eu não tenho dinheiro para conseguir. Como é que eu faço? Então, aí você precisa achar um novo jeito de fazer as coisas que tem muito a ver com inovação. Então, eu trabalho... aí eu consegui o suporte da máquina, né, que é incrível, é quase que anabolizante. Né? Eu aprendo mais com ela do que... O que eu faço é que o terreno já vem pavimentado quando eu chego, então já tem lá os perfis de público. Tinha que ter outra apresentação para falar disso, mas... Respondendo a sua pergunta, hoje eu trabalho ainda para a agência, eu faço freelance de agência, então tem uma campanha, eles me chamam, eu trabalho às vezes por um mês, às vezes por 2 meses, dependendo do projeto. Eu trabalho com a DataSoul para clientes diretos, por exemplo, para a Orama, que é uma fintech, né? A gente descobriu que eles não tinham o problema que eles achavam que eles tinham. O problema deles era outro e a máquina já entregou como resolver. Então, apresentando eles assim... eu não posso contar porque essa parte está em implementação lá, mas é realmente muito interessante, porque é contra-intuitivo. Eles estavam aqui, não, como é que a gente faz para brigar aqui, para brigar aqui, para brigar aqui? Eu falei, galera, dá uma olhada nisso daqui. Os caras estavam brigando aqui, dá uma olhada nisso daqui. Aí já vira, não, cancela isso daqui, vamos para lá. Então, é muito legal. A gente fez para... Quem mais? Para a Oi teve uma pequena participação, para a Orama, fizemos para... Putz, eu sou péssimo de memória, se tivesse escrito aqui eu lembrava. Mas faço isso e estou doido para voltar a fazer fim de semana pictures, porque agora eu tenho um filho novo, que é o Ben, então já estou pensando... Eu filmava muito com o meu primeiro filho, a gente fazia... Na época que não tinha influenciador digital, não tinha nada disso, a gente fazia um monte de curtas e ele bombava ensinando criança a bater bafo. Eu fazia... será que dá para passar? Não vou passar aqui não. Ia passar um mindinho para você. Acho que... Como é que está o tempo aí? Não sei. Vou passar, hein? Pergunta outra aí. 4? Ah, dá. Tem 1 minuto, cara. Meus curtas têm 1 minuto. Fim de semana pictures. Espera aí. Faz outra pergunta aí que eu vou mantendo enquanto eu me acho aqui. Mas assim... Fala, desculpa. Esse negócio de redes neurais, esse teu... é uma sociedade? É uma sociedade. Eu trabalho com o Guto Graça, que é não sei se ele trabalha muito, ele é um colunista da Band, e ele montou a máquina. E a máquina, segundo ele, por ignorância dele, ele montou uma boçalidade, porque ele não sabia quantas estações precisava. O normal é entre 3 e 6, e ele, como não sabia quantas eram, na época não tinha literatura do assunto, ele preferiu errar para mais e tem 12. Então, ela atende a Ásia e a América Ásia e Oriente Médio, de mercado financeiro. Inclusive, a gente não pode trabalhar para o mercado financeiro por conta disso. Mas aí tem uma capacidade ociosa da máquina absurda, que é isso, aí a gente trabalha. Aí a gente começou a treinar a máquina para o marketing e para resolver para solução de problemas. Então é isso que a gente faz. A gente está descobrindo com a máquina ainda o que dá para fazer. São quantos computadores? Você diz 3 a 6? Não são computadores, são redes. Imagina um mainframe, né, que é uma estação que às vezes tem, sei lá, 40 placas-mãe e são 12 dessas. Então, hoje em dia, tudo é terceirizado, né? Então, o servidor fica... E não vai dar tempo, então. O servidor fica fora do país. Não são nem máquinas físicas. Mas eles trabalham simulando. Então, eles simulam as redes. Então, cada um é conectado com 2, que é conectado com 2, que depois verifica as conexões.
Então, ele simula um neurônio e as sinapses. E essas pessoas que fazem as redes, por exemplo, a tua empresa, como a tua empresa, deve ter centenas ao redor do mundo. Centenas ao redor do mundo. Não tem nem milhares, não. Não são muitas. Tem a IBM, tem o Google tem a dele, o Netflix tem a dele. E o Google usa. O Google, Isso é a nuvem do Google também. Isso também é a nuvem do a Google. nuvem tem mais a ver com armazenagem, tem mais a ver com HD. Ou a rede neural tem mais a ver com processamento, que é com velocidade de Mas por colher. exemplo, o Google consegue ler 6 mil livros por segundo. Essas máquinas fazem parte do processamento do Google. A mesma linguagem que o Google usa para ler esses livros, a gente usa, que é o Python, que ela simula o comportamento humano. Então, assim, a gente não puxa um HD, é como se ele fosse no Globo, lesse todos os artigos, guardasse, depois ele vai na Barça, depois ele vai na UF, depois ele vai em Harvard e lê tudo que está disponível. E aí ele guarda, no dia seguinte ele faz isso tudo de novo. Mas ele não faz parte do sistema do Google. Cada um tem o seu data lake. O Google usa isso? O Google usa isso muito. A Netflix usa por exemplo, isso. o Google usa o teu sistema? Não, acabou o tempo. Depois nós vamos continuar. Vamos. Eu botei aqui no final. Bruno Pinot, eu estou em tudo que é lugar. Eu sou figurinha fácil. Bruno Pinaldi. É. Gente, obrigado. Vocês foram ótimo. Dá tempo? Eu estava procurando a janela, tá aqui, pô. Peraí. Esse foi o... Eu tentei fazer o curto, não conseguia. O que você vai ver agora é um feito jamais tentado por outro ser humano. Algo que ultrapassa os limites da imaginação e da ousadia. Uma prova do domínio da mente sobre o corpo. Poderes que, como dizem, podem estar adormecidos em você. Atenção, não foi usada qualquer espécie de efeito especial ou trucagem de cinema nestas imagens. Por precaução, retire pessoas sensíveis e crianças da sala. O que você está prestes a ver é real. Estudado por cientistas, adorado por fanáticos, sucesso no mundo inteiro. Você não será mais a mesma pessoa. Prepare-se para testemunhar o fenômeno. Com vocês, Mindinho. Os direitos autorais desse pagaram o segundo, que é uma outra bobagem, que pagaram o terceiro, e no final eu troquei de carro, sofá, precisava investir o dinheiro em alguma coisa antes que eu gastasse tudo. Montei o isofá.tv, que foi saiu no New York Times, o New York Times me recomendando, passei anos, me ofereceram milhões, eu não topei, aí veio o TikTok e acabou com ele. Então, é isso. Gente, obrigado, foi ótimo.